Oi pessoal, tudo bom? Prazer, eu sou a Andressa. É muito prazer conversar com vocês sobre medicina. Honra receber esse convite da Elaine, muito obrigada. E pra mim hoje é um prazer estar falando sobre isso com vocês. Eu tenho 25 anos, me formei em dezembro do ano passado pela Universidade Federal de São Carlos, que fica em São Carlos. Cerca de 260 quilômetros de São Bernardo, ali na região de Araraquara, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E eu já queria falar um pouquinho com vocês sobre essa trajetória e tudo mais. Me perdoem se eu ficar meio tímida, não tenho muito hábito de fazer isso com as câmeras. Enfim, vamos lá. Eu estudei a vida inteira em escola pública, fiz ET no ensino médio. Quando que eu quis medicina, foi no ensino médio. De repente me surgiu isso de gostar de biologia, de gostar de corpo humano. Não foi nenhum desejo romântico, não, de tipo, vou salvar vidas, não. Eu gostava de biologia, de como a coisa funcionava e achava que podia ser uma profissão para mim e não me encontrava em outras coisas. Então eu acabei escolhendo medicina. Mas a escolha por medicina acho que nem é o foco. Aqui a gente quer falar sobre medicina, né? Para passar em medicina, eu fiz um ano de cursinho, um ano e meio na verdade, meio ano durante o último ano do ensino médio. Eu fiz na ET, né, ET Lauro Gomes, ali no centro de São Bernardo. Fiz um cursinho popular na USP de São Paulo, que acho que nem existe esse cursinho hoje mais. E depois eu fiz um ano de cursinho, assim como vocês estão fazendo, eu fiz também um ano de cursinho, acabou dando certo, acabei passando. Acabei sendo aprovada, fiz o Enem e passei. Na época eu passei para a Unesp, para Santa Casa de São Paulo e para a Universidade Federal de São Carlos, que é onde eu fui. Um monte de coisa aconteceu, não veio ao caso, e eu fiquei em São Carlos, minha faculdade de coração, Universidade Federal de São Carlos, amo demais, sou muito feliz de ter sido formada lá, tenho muito orgulho da minha faculdade, por diversos motivos. A gente tem uma metodologia que não é a tradicional, de ver aulas, assistir aulas. A gente tem uma metodologia ativa e eu recomendo muito que quem quer prestar medicina pesquise sobre a metodologia da faculdade que você está querendo muito entrar. Existem hoje duas metodologias, metodologia ativa e metodologia tradicional. A tradicional é basicamente sentar, assistir aula, ir para as aulas e depois o internato. Todo mundo tem um internato, que é aquele momento da graduação que você vai para o hospital todo dia, tem contato com os doentes todos os dias e tudo mais. E a gente tem faculdades com metodologias ativas, que você não tem aula todos os dias, você estuda principalmente sozinho, através de livros, artigos, e você não tem o professor te dando as aulas, você tem reuniões, o seu aprendizado depende de você. Como o tempo é curto, eu não vou conseguir aprofundar muito mais sobre as questões da metodologia, mas eu queria muito pedir que quem quer fazer medicina, e mesmo quem não quer, mas se interessa por ensino, procure saber qual é a metodologia da sua faculdade, entendeu? Porque pode ser que você escolha uma faculdade baseada somente no nome, ou, né? Vamos lá que todo mundo vai poder escolher a faculdade igual eu pude, é isso aí. Não escolha a sua faculdade somente no nome, somente na cidade, somente, enfim, isso. Pense também na metodologia, porque você pode adaptar melhor uma metodologia ativa como eu. Que gosto muito de estudar sozinha, de pegar o livro e aprender sozinha, que gosto de ter mais tempo livre em casa. Então, pra mim, isso foi muito bom. Mas para algumas pessoas, assistir aula pode ser mais interessante. Então, procure saber isso antes de escolher a sua faculdade, porque você vai poder escolher a sua faculdade como eu pude. A faculdade é um momento muito doido na nossa vida. Eu morei até meus 19 anos com os meus pais. Depois me mudei para São Carlos para poder fazer faculdade. Nesse momento, meu pai me ajudou durante todo o tempo na faculdade. Minha família não teria condições de bancar uma faculdade particular por mim, mas eles poderiam me ajudar a morar em outra cidade para que eu pudesse fazer faculdade. Então eu não precisei, graças a Deus, trabalhar enquanto a faculdade, né? Eu digo graças a Deus porque a medicina é integral, é muito, muito puxado, muito difícil, então seria muito difícil. Teve pessoas na minha turma que trabalharam, não todos os dias, né? Porque é impossível todos os dias, às vezes você tá de plantão e tudo mais, então não dava. Mas meu pai pôde me ajudar, então eu consegui morar em outra cidade sem ter que trabalhar. Enfim, eu morava sozinha, numa kitnet, que era bem perto da faculdade, não tinha carro, meus amigos me davam carona, eu pegava ônibus, ou mesmo ia a pé, porque a faculdade não era lá tão longe. São Carlos é uma cidade universitária, ou seja, lá tem a Federal de São Carlos, a gente tem a USP e outras faculdades também em outras cidades perto, então tem muito universitário perto, então é uma cidade que gira em torno disso.
Os 2 primeiros anos da faculdade de medicina, em todo lugar a gente tem um ciclo básico. O ciclo básico ele é fisiologia, ou seja, como o organismo funciona, ele é histologia, como é um tecido, como é a pele, quais são as camadas da pele. Ele é anatomia, né? Todo mundo sabe como é a anatomia. Sim, a gente teve aula no cadáver, sim, a gente vê gente morta na aula de anatomia. Com todo respeito às pessoas que se vão e deixam os seus corpos para que a gente possa aprender. Então, os primeiros anos, eles são os básicos, assim, é bioquímica, epidemiologia, que é o estudo de artigos, essas coisas. Mas na minha faculdade, em especial, por ser metodologia ativa, a gente também já tinha a parte prática. A gente já atendia no postinho da cidade, a gente já tinha pacientes, era tudo assim, um nível de complexidade muito baixo, tipo assim, pré-natal. Pré-natal é o acompanhamento da gestante no início da gravidez. A gente fazia isso, mas de gestantes que não tinham nenhuma doença, que não tinham nenhum problema de saúde, então a gente poderia fazer isso. A gente também podia acompanhar idosos, hipertensos, por exemplo, né, com pressão alta, então a gente já fazia tudo isso um pouco já no primeiro e segundo ano da faculdade. Mas ele é mais voltado mesmo para a parte teórica. Mesmo na minha faculdade, que era prático, tinha muita aula teórica, mas no primeiro e no segundo ano a gente já atende paciente. Diferente de uma metodologia tradicional, que é lá mais pra frente, lá pro terceiro, quarto ano, que vai começar a atender paciente. Não, a gente já desde o início. Não digo que é melhor, não digo que é pior, mas pra mim foi uma escolha melhor, assim. Daí o terceiro e o quarto ano é o ciclo clínico, que a gente fala, que é o ciclo que a gente começa a ver doenças. A gente para de ver o normal e começa a ver as doenças. Então, como funciona a pressão alta, como funciona a diabetes, como funciona uma gripe, né? Se fosse hoje em dia, como funciona o Covid, né? A gente começa a ver doenças, começa a ver remédios, começa a ver qual é a dose do remédio, qual remédio eu dou pra tal coisa, né? A gente começa a ver essas coisinhas no terceiro e quarto ano e atender mais pacientes. Se antes a gente atendia em baixas complexidades, agora a gente não. A gente vai em ambulatórios e atende pacientes mais complexos, a gente vê paciente com doenças graves, a gente prescreve medicamento, a gente não, porque a gente não tem carimbo, isso não pode, mas a gente faz a receita, o professor assina, sempre tudo muito mediado, sempre vai ter um professor discutindo. E é isso. E aí no internato, chega o internato, que é o grande momento da faculdade, né? O quinto, o sexto, né? Que é o quinto e sexto ano da faculdade, que é o momento que a gente prática, todos os dias de prática. Se antes você ficava estudando no livro, não. Agora você vai entrar no hospital às 7 da manhã e você vai sair 4 da tarde, 7 da noite. É o momento que você começa a dar plantão. Então eu, por exemplo, desde o quarto ano, na verdade, mas porque eu era tinha as atividades extras, além das das atividades obrigatórias, a gente tem atividades extras que você pode escolher participar ou não. E na minha faculdade a gente tinha ligas para dar plantão na sala de emergência, a gente tinha as ligas para dar plantão na maternidade, e eu participei de tudo isso. Então eu dei plantão, participei de tudo que era legal assim pra mim naquele momento, que eu achava interessante, eu participei. Então, por exemplo, no quarto ano já tinha experienciado, tem uma tentativa de intubação, por exemplo, que é quando a gente coloca o tubo na traqueia do paciente para que ele possa respirar. Então essas coisas vão um pouco assim, o seu aprendizado você constrói, entendeu? Dentro da faculdade existe o básico, o obrigatório, e além disso você constrói, certo? Então eu fui construindo, eu fiz plantão de maternidade, por exemplo, que é uma coisa que hoje é onde eu trabalho, né? Mas eu já vou falar sobre isso. E aí esse é o quinto e o sexto ano, que é onde você é mais responsável, você tem responsabilidade por paciente, tem estágio que você entra às 4 da manhã, tem estágio que você entra às 4 da manhã e você vai sair às 11 horas da noite, entendeu? Você é parte daquele serviço. E ser médico é desgastante. Exige muito de você, mas também é muito gratificante se é isso que te faz bem. A faculdade é assim, são esses 6 anos, é desgastante, mas ao mesmo tempo é muito bom. São anos da sua vida que você vai lembrar com muito carinho. São anos de festa, de muita festa. Eu festei muito, foi muito bom. Então eu sou super contra quem fala que não pode festar na faculdade, porque eu festei muito e foi muito bom. São momentos que eu lembro com muito carinho, conheci muitas pessoas legais que às vezes já passaram ou então vão continuar, mas são momentos incríveis. A minha cidade, São Carlos, é conhecida pelos jogos universitários, né? A gente tem os jogos famosos, que é o tal do Tusca. Fui em vários, fui em todos os dias, não faltei uma festa e não me arrependo. Faria tudo de novo. Com muita responsabilidade sempre, sem perder um dia de internato por causa de festa e sem deixar que os pacientes se prejudiquem por causa da sua diversão, tá bom? Então vamos lá. Me formei na faculdade, certo? E depois da faculdade, quais são os próximos passos? Depois que eu me formei,
Eu me formei no meio da pandemia do Covid, no meu 6º ano, tive meu 6º ano parado por 5 meses, por conta da pandemia, mas graças a professores muito incríveis, a gente conseguiu se formar assim. Depois que você é médico, o que acontece? A maioria das pessoas querem, às vezes, entrar na residência médica. O que é a residência médica? Você já ouviu falar de um neurologista? Você já ouviu falar de um cirurgião? Você já ouviu falar de um ginecologista e obstetra? Você já ouviu falar de um médico da família? Tudo isso, para você ser esses médicos, em geral, o caminho mais simples é que você faça uma residência médica. Como é a residência médica? A residência médica, eu vou falar um pouquinho sobre a minha residência médica, que eu já estou cursando a residência. Residência é igual a especialização, certo? Então, eu hoje faço especialização em ginecologia e obstetrícia. Um ginecologista e um obstetra, que é a mesma pessoa, né? Que é ginecologista e obstetrícia, é o médico que cuida da mulher, da saúde da mulher. Eu gosto muito de atender mulheres, me sinto muito bem cuidando de mulheres, gosto das doenças que acometem o trato ginecológico feminino, gosto muito de gestantes, gosto de parto, gosto de ver bebê nascendo, então é uma coisa que me faz bem, é onde eu decidi me especializar. E aí, pra isso, você tem que fazer mais uma prova. Olha só, não acaba no vestibular, que coisa muito boa. A prova é muito concorrida, exige tanto ou mais dedicação do que o vestibular exigiu. Também existem cursinhos para isso, que também são muitas vezes muito caros e, enfim, às vezes não vai dar para fazer na faculdade, mas você pode fazer depois porque não é uma exigência. Você não é obrigado a entrar numa residência, você não é obrigado a fazer residência assim que você se forma, é uma opção. E eu optei fazer, porque pra mim a vida de um médico generalista e sem residência, pra mim não é tão interessante. Pra algumas pessoas é, mas pra mim não. Porque eu acho que, por exemplo, um médico generalista, ele pode dar plantão de porta, assim, por exemplo, você não tá mal, às vezes você machuca o dedo, você vai no hospital, alguém te atende, esse é o médico generalista, o médico da porta. Se você pegar Covid, estiver aqui no hospital, é esse médico que vai te atender. Então, pra mim, isso não é tão interessante pensando a longo prazo, porque existe o curto prazo e o longo prazo. Então, pra mim, a longo prazo não é tão interessante. Eu gosto de pensar que daqui a uns anos eu vou ter um consultório, eu vou ter minhas pacientes que eu vou acompanhar a longo prazo, que eu não vou precisar ficar dando tanto plantão, eu vou poder ter mais tempo livre. Então, medicina é um negócio muito amplo e você consegue se organizar dentro disso. Agora, pra mim, por exemplo, que quero ter mais tempo livre, não é tão interessante fazer, por exemplo, UTI, que é uma vida basicamente de plantão, certo? Você pode fazer pro resto da sua vida plantão, você não vai ter muito uma opção de fazer consultório. Isso é uma coisa que nenhum de vocês agora que estão na época do vestibular precisam pensar. Mas quando vocês entrarem na faculdade, eu tenho certeza que vocês vão entrar, vocês vão precisar começar a pensar qual é o seu perfil, o que você gosta. Será que você precisa de mais tempo livre ou de menos? Você gosta de operar? Você gosta mais de prescrever? Por exemplo, na ginecologia eu opero. Hoje mesmo eu fiz uma cesariana. Então a residência é isso, você faz mais uma prova, você é aprovado ou não, é muito difícil sim, mas a maioria das pessoas acaba seguindo esse caminho. Eu hoje moro em Campinas e eu faço residência médica na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. É um serviço muito bom e eu recomendo muito para quem quiser tanto fazer medicina quanto fazer ginecologia obstetrícia ou outras especializações depois que se formar aí como médico. Que mais? Então esse é o caminho assim, formei. E agora? Você pode ficar dando plantão ou mesmo assumir como médico algum postinho. Você pode fazer uma especialização que não exija residência, tem algumas pós-graduações que você pode fazer, por exemplo, dermatologia, você não necessariamente precisa fazer residência. E outras coisas, por exemplo, E médico não precisa passar o resto da vida atendendo paciente. Você pode fazer radiologia e ficar o resto da sua vida laudando exames. Você pode fazer gestão em saúde, que você vai gerir, por exemplo, um hospital, você vai gerir uma cidade. Você pode fazer necrotério, necrópsias, né? A pessoa morre, precisa descobrir o motivo, você pode ser essa pessoa. Você pode fazer patologia, que você pega uma biópsia e vê qual é esse tecido. Ser médico infectologista e trabalhar com tuberculose, trabalhar com Covid. Você pode virar um pesquisador se você for afiliado a alguma universidade, principalmente pública nesse caso. É isso. Medicina tem tudo. Tudo que você imaginar dentro de medicina você pode fazer. Tudo. Você pode ser um médico de família e comunidade, que é um médico incrível, que precisa na base do Sistema Único de Saúde, você pode fazer. Tem tudo isso. Tudo dentro de medicina que você imaginar, você pode fazer. Você não é obrigado a passar o resto da sua vida atendendo um paciente, você não é obrigado a ser um cirurgião, você não é obrigado a ser um clínico. Tudo que você gostar, você pode fazer, desde que você respeite o paciente e seja uma boa pessoa. Tudo a medicina permite.
Alguns desafios na medicina, porque é importante ser dito e que eu gostaria que me tivessem dito antes de eu entrar na faculdade. É muito exaustivo, é muito cansativo. Assim, além da carga horária, por exemplo, essa semana que eu estou gravando esse vídeo, hoje é uma sexta-feira à noite, essa semana eu já trabalhei 60 horas e amanhã eu tenho um plantão de 24. Então, essa semana inteira eu vou trabalhar 84 horas. E não é uma opção, eu preciso trabalhar porque é a residência médica. Tem semanas que eu já trabalhei mais, tem semanas que eu trabalho menos. Às vezes a nossa saúde fica bem comprometida, porque, por exemplo, eu faço cirurgias durante o dia, né? E se a cirurgia demorar muito e eu tomar muita água antes, eu não vou conseguir fazer xixi durante a cirurgia, entendeu? É muito exaustivo, é cansativo fisicamente, assim, exige do seu físico, exige da sua mente. E quando você tá cansado, você pode cometer erros. E se você cometer erros, não é como se fosse só, não sei, quebrar um copo. É a vida de uma pessoa, é a vida de um bebê, é um pai de família, uma mãe de família. Então, assim, exige uma responsabilidade muito grande e que a gente vai adquirindo ao longo da formação. Por isso que é uma formação tão longa. São 9 anos de estudo para se tornar um ginecologista e obstetra. Porque é um médico que cuida de um bebê dentro de uma barriga. Exige tudo isso, sabe? Outra coisa, é muito caro se formar um médico, mesmo se você fizer uma faculdade pública. Eu fiz uma faculdade pública, mas exigiu muito da minha família financeiramente. Meu pai, mesmo aposentado, precisou continuar trabalhando para que me ajudasse. Mas existe um retorno financeiro também um pouco rápido. Quanto ganha um médico hoje? Vamos lá, falar a real, assim. Um médico hoje, trabalhando um pouco, ele ganha pelo menos uns 5 a 6 mil reais por mês, pelo menos, assim, trabalhando pouco, sem se esforçar muito. Se um médico se esforçar, trabalhar bastante, dá sim pra você ganhar de 15 a 20 mil reais por mês, até mais. Dá sim. Não é uma profissão que paga muito, não é blogueiro, não é tiktoker, não é nada disso. Né? Não dá pra comprar um carro à vista ou uma casa à vista no seu primeiro ano de formado, não. Mas sim é uma coisa que te dá uma certeza de que, por exemplo, você pode assumir uma dívida, por exemplo. Por exemplo, uma grande coisa que eu sempre quis era um carro. E meus pais não puderam me dar um carro, mas eu já comprei o meu carro. Eu já estou formada há 6 meses e eu já comprei meu carro. Um carro simples, carro popular, mas eu já tenho hoje o meu carro. Então, assim, sim, isso te dá um retorno financeiro muito bom. Comparado com diversas outras profissões, que às vezes você demora mais tempo para ganhar essa quantia de dinheiro. Mas em troca de tempo com a sua família, tempo com seus cachorrinhos, tempo de descanso, tempo livre. Por exemplo, hoje está tendo o aniversário de um amigo, eu não vou, porque o meu eu tô de plantão. Então, tudo isso, né? Quanto vale esse dinheiro? Tem que pensar em tudo isso, tá? O mercado hoje, a medicina, hoje ela está passando por uma crise muito grande, não só pela pandemia, mas pelas redes sociais. Hoje você fala uma coisa para o paciente, ele abre o Google, ele checa, ele vê se você tem razão. Um Instagram bem feito tem mais valor para o paciente do que o seu exame físico, sua conversa com o paciente ali. Então a gente precisa tomar muito cuidado, o dobro de cuidado cada dia mais. Então tudo que a gente fizer a gente tem que assinar, a gente tem que escrever tudo certinho. A gente tem que se proteger juridicamente, porque hoje a gente sabe que tem muita gente que está se especializando em erro médico. E então é uma profissão que está sendo cada dia mais visada. E eu não digo nem que as pessoas que fazem isso estão sem razão, sabe? Porque uma pessoa querida, você perdeu um familiar, você, né, vai querer saber se aquilo realmente era uma fatalidade ou se foi um erro de alguém. Eu não julgo. Mas tá ficando difícil de trabalhar, assim. Às vezes as pessoas não concordam, não confiam no que você tem a dizer, em tudo que você estudou, na sua trajetória. Mas a gente também tem que achar os meios, né? Se a pessoa não tá confiando em mim, por quê? Será que eu não tô dando uma impressão boa pra essa pessoa, né? Enfim, esse pra mim hoje tá sendo o maior desafio, assim. Pra mim, pessoalmente, o maior desafio, sim, é a carga horária, é o cansaço. Pra mim é muito difícil ficar tão longe das minhas cachorras, principalmente, porque sou eu e ela só, a gente mora nós 3. Minhas cachorras. Então é isso, assim, as maiores dificuldades pra mim. Eu sou formada há pouco tempo, só 6 meses, mas eu ajudei bastante plantão, inclusive eu ainda dou plantão fora da residência, porque, né, tem que pagar as contas, a residência não paga bem não, paga bem pouco, inclusive. Então eu continuo dando plantão. E os meus planos daqui em diante é terminar minha residência, que dura 3 anos, né? Então eu vou formar na residência daqui 2 anos somente, em 2023. E depois me estabelecer em algum lugar gostoso, abrir um consultório, fazer um quórum de pacientes e viver minha vida tranquilamente em paz. Essa é a vida de um médico, tá?
Não é nenhum bicho de 7 cabeças também ser médico, não é uma profissão que é melhor do que nenhuma outra. O médico precisa do enfermeiro, o médico precisa do psicólogo, o médico precisa do técnico de enfermagem, o médico precisa do assistente social, o médico precisa do segurança, do faxineiro, de todo mundo. Então, não é nenhum robô, não é ninguém diferenciado, não. Todo mundo tem que trabalhar junto, pensando no bem do paciente, que é o que importa no final das contas. Inclusive, eu até deixo esse convite também para você que gosta tanto de medicina, que quer tanto fazer medicina, também tente conhecer outras áreas. Será que você gosta muito de medicina? Ou será que você se vê mais como um enfermeiro, como um dentista, como outra profissão dentro da área da saúde, né? Não existe só medicina, né? A medicina, ela é uma das áreas da saúde, não é a área da saúde, não é a melhor área, é uma das áreas. Então, também a gente se permita pensar, abrir portas para as outras coisas, mas mesmo assim, pensando, você continuar falando, não, eu quero ser médico, eu só me vejo fazendo isso, eu quero cuidar das pessoas, eu quero ajudar, eu quero ser um médico que intuba pacientes com Covid, cuida de pacientes intubados de Covid, eu quero ajudar numa pandemia. Cara, se esse for teu sonho, segue, vai atrás. Continua que vai dar certo, entendeu? Falando isso de uma pessoa que também, que veio de uma condição financeira um pouco difícil, que estudou a vida inteira em escola pública, mas estou aqui, cheguei, consegui. E eu queria deixar então o meu muito obrigada ao cursinho, a Elaine que me fez o convite. Foi uma honra falar sobre medicina com vocês. Eu às vezes tenho dificuldade de responder as redes sociais, porque, né, enfim, eu não trabalho muito, né? Não dá pra responder. Fica alguns dias ali, mas se alguém sentir que quer conversar, quer tirar mais alguma dúvida, quer saber às vezes um pouco mais sobre a UFSCar especificamente, ou sobre a Unicamp agora, né, o pouquinho que eu conheço da Unicamp, eu posso falar, deixo o meu e-mail, eu vou falar para o pessoal colocar aqui, andressacastrovas@hotmail.com. As redes sociais eu não passo porque eu não vou dar conta de responder, então é melhor o e-mail que eu consigo responder com mais carinho, tá bom? Boa sorte para vocês que estão aí na luta por qualquer profissão. Boa sorte principalmente para vocês que estão aí na luta por medicina ou pelas áreas da saúde. Não desistam, as pessoas precisam de